Bendito seja Deus, Pai e Mãe de todos os povos, Tupã, Obatalá, Maíra, Olorum, por esta luz radiante no clamor do povo da terra, memória, resistência em defesa da vida. O Congresso é sempre um momento assim próprio para se avaliar a caminhada de uma determinada entidade, de uma determinada organização. Esse é o terceiro Congresso. Realizamos o primeiro no ano 2000, depois 2005, agora 2010. Evidentemente que cada congresso ele é realizado dentro de um contexto sociopolítico, econômico e religioso. E é justamente dentro desses âmbitos que ele é preparado. O mundo vem mudando radicalmente nas últimas 2 décadas e meia, 3 décadas. Trata-se de uma mudança profunda, significativa, substancial. E essa mudança de época se expressa naquilo que muitos denominam de crise civilizacional, que se manifesta na crise ecológica, na crise energética, na crise da alimentação, econômica, do trabalho, política. Mas atenção, o importante e o mais difícil é isso: essas crises não estão desconectadas. O todo está na parte, a parte está no todo. E outra coisa importante, acompanha essa crise civilizacional uma outra crise de caráter ético-cultural, uma crise de sentido da humanidade. O que a gente sofre hoje lá é a ameaça dos grileiros, das grandes empresas que querem tomar as terras da gente desde os anos 70. Sou filha de uma vítima, foi morta no dia 13 de agosto de 2007. Inclusive, hoje já houve morte do meu irmão, Zé de Antero. Eles mataram ele, a gente encontramos ele morto por causa da terra, luta da terra. Porque meu pai, ele era presidente da Associação de Moradores de Pequenos Agricultores Quilombola Rural, de Serra Nova 1, Campo Grande do Piauí. Os caras disseram, epa, essa Dorothy agora está incomodando a gente, e começaram a ameaçar. Daí surgiu as ameaças. E muitas pessoas dizendo que a Dorothy não deveria ficar em Anapu, porque estava atrapalhando o desenvolvimento, esse desenvolvimento que eles pregam, né, que é acabar com toda a floresta e vender tudo o que tem na floresta e depois jogar capim. Quando chega na época da pesca do camarão, o nativo, que é aquele camarão da água doce, a usina solta a cauda, aí mata e dá aquele prejuízo, né? Porque a nossa região está sendo totalmente prejudicada pela cana-de-açúcar, etanol e os eucaliptos. Porque a nossa comunidade quilombola, ela está lutando contra um cidadão que tem nada mais do que 23 fazendas em todo o estado.
Então vocês devem imaginar a dificuldade em termos de ameaças de morte, pressão psicológica, o termo do poder que eles têm de usar a polícia contra os lavradores do charco. Então, continuam as ameaças e isso é uma coisa assim que tem preocupado muito, né, a gente, porque parece que as ameaças é uma tentativa de calar a nossa boca, a nossa luta, a defesa do povo. E isso, graças a Deus, né, a insistência, a resistência que a gente está tendo, está sendo maior ainda do que o medo, e com fé em Deus vai ser maior até o fim. Eis o tempo de graça, eis o dia da libertação. De cabeças erguidas, de braços erguidos, irmãos. Temos de ver qualquer dia chegando a vitória, o povo nas ruas fazendo a história, crianças sorrindo em toda a nação. Lutadores, bravos guerreiros, como os geraizeiros, os caatingueiros, os vazanteiros, os pescadores, os quilombolas, os indígenas, os acampados e assentados da luta grande da reforma agrária, os atingidos e ameaçados pela mineração, pela instalação das hidrelétricas, pelos monocultivos do eucalipto e da cana, e de tantos outros projetos que desrespeitam os povos e a natureza. Na sombra da aroeira, risquei pra mim e pra tu um coração de braúna com perfume de caju. Enfeitei com manga-ouro de agradar passarinho, adocei com mel silvestre riso de abelha rainha. No gemido dessas águas cantei com unhas e dentes, para que os olhos das vertentes voltassem a ser cristalinos. O sonho virou semente na consciência da gente, a vida sorriu nascente e a água sorriu pra vida. Trago o grito da Mata Atlântica, que representava 15% de território e agora tem apenas 7% da sua mata original. Nós, então, como Pastoral da Terra, fomos descobrindo com os agricultores e agricultoras essa ferramenta de luta, né, de enfrentamento, para recuperar, para valorizar, para multiplicar as experiências agroecológicas que já tem na região, só que era de forma desarticuladas. E hoje a escolinha procura organizar isso, orientar melhor com os professores, com os estudantes e com os verdadeiros mestres, os agricultores e as agricultoras. Dividindo com todos vocês o grito do bioma Pampa. E nesse projeto aqui, nós conversávamos que nós tínhamos que buscar algo mais que a produção leiteira e que a autossustentação. Aí nós se damos conta que a terra estava muito pobre e que nós precisava trabalhar em cima da recuperação de solo e de pesquisa, né? Mas sem esses 4 elementos que é a CPT, nós, os assentamentos, e também a paróquia e as universidades parcerias, nós não teríamos chegado ao lugar daí. Trago o grito do Cerrado brasileiro, o primo pobre de todos os outros biomas. Aqui a gente vê começa uma discussão da comunidade para uma primeira experiência que isso aconteceu. O início disso aqui foi em 2005. Começaram assim a se organizarem para criar um viveiro de mudas. Mudas essas, com plantas do cerrado para reflorestar aquela parte que foi danificada pelo agronegócio, pelo menos. Eles pensavam assim, para salvar os nossos riachos, porque aquilo é a onda daquilo que nós vivemos. Trago o grito do Pantanal, com sua beleza e diversidade, gritando pela preservação. Algo perigoso, que são as estratégias que o sistema usa, é que eles estão fazendo, que tem que fazer o licenciamento ambiental, eles estão fazendo o licenciamento ambiental separadamente. Porque eles falam ali a bacia, então a hidrelétrica vai ser construída em tal lugar, então ali o impacto ambiental é esse, ali naquele espaço. Mas não faz o estudo do impacto de todas elas dentro do bioma.
trago o grito da Amazônia, com a sua exuberância e sua riqueza, sua infinidade de recursos, a sua infinita biodiversidade. A Comissão Pastoral da Terra é a única entidade que está presente em todos os estados da Amazônia brasileira. O grito da Caatinga, a Caatinga clamam e o povo reclamam. A experiência, a memória e a resistência do povo de Areia Grande. Vamos começar com a apresentação do livro. Eu quero aqui fazer uma referência também, né, a duas pessoas, o Chico do Rock, que soube dizer não ao poder oligárquico do município na hora certa, né, e a outra pessoa é Dom José Rodrigues, né, o bispo de Juazeiro. Nós já tínhamos mais de 60 quilômetros de cerca, amarrado vara, com 8 fios, currale, 6 casas de moradia, e aí foi onde eles disseram que de qualquer maneira ia tirar nós de lá, e nós dissemos que não ia sair, porque a toda a vida nós criamos aqui na Areia Grande, e nós não vamos sair daqui não. E aí vai surgir um povo, que é o povo que está aqui. É o povo que é resultado do cruzamento de índio com negro com branco. E o lugar que a maior parte daqui vivemos na Caatinga, no bioma Caatinga. Paulo Freire dizia assim, e forma um povo extremamente rebelde. O povo sertanejo é um povo rebelde, não é um povo conformado. E nessa região surgiam os grandes movimentos sociais brasileiros. Movimentos atuais pela terra CPT, com o MST e Via Campesina ao lado, pela distribuição do chão e suas riquezas, o que as ligas camponesas defenderam no passado. Os conflitos na terra continuam praticamente os mesmos. A gente quer que isso deixe de existir, o nosso Brasil de fato seja uma grande casa para todos. Os que sem morada estão sofrendo impacto direto do drama de não ter teto e nem chão onde se instalar. E atingidos por barragens, todos clamam por justiça, tendo a vida por premissa e lutando pelo seu lar. Essas experiências positivas, interessantes que trabalhamos de manhã, como é que elas apontam para alguma mudança? Tem poder, como temos que fazer, como tem que trabalhar, quais são os desafios que se põem aos trabalhadores e às trabalhadoras rurais e à CPT nessa realidade? incorpora o tema ambiental, o tema ecológico, e pauta o bioma, e pauta também o cuidar da terra, cuidar do território, cuidar do planeta, esse discurso, a CPT, cada agente da CPT vai ter que ter um enorme cuidado para não confundir esse discurso com o discurso do capital, que está o dia inteiro também falando de salvar o planeta. O capital também tenta usar o fato de que estamos vivendo hoje o aquecimento global, um problema gravíssimo, né, para tentar encontrar soluções de mercado, soluções como se fossem oportunidades de negócio,
em nome de salvar o planeta. Temos que prestar muita atenção nesses conceitos que nós utilizamos. Então, não é mais utilizar o conceito de desenvolvimento sustentável. É comunidade sustentável. Para que a gente perceba como que as grandes empresas e nossos próprios representantes, eles se utilizam da nossa luta para se aproximar ou para não ser tão diferente. Minha gente, para ver se faz o ar, para ver se a caré, gente da cara lavar. Tomar banho, eu nunca vi marimbondo Se a gente observar a participação e a leitura que os trabalhadores eles têm contribuído nesse congresso em relação ao primeiro, existe uma propriedade maior do conhecimento, de uma análise crítica, inclusive do processo político que nós estamos vivendo. Porque quando falar nesse projeto, porque Jesus veio, que ele morreu, mas que ele ressuscitou, é bom, mas quando a gente sente na pele, né, o que nós aqueles também lá na comunidade, que não tem seu pedaço de terra, aí a diferença vem. Eles não tomaram nenhuma postura diante da situação. Alguns padres me perguntam assim, mas nós temos que repensar, porque se nós instituir o limite da propriedade, muitos trabalhadores vão ficar sem emprego. Aí foi o que alguns padres perguntou. Os padres, a maioria dos padres religiosos e religiosas do Brasil são provenientes da classe pobre. Entram para o seminário e viram de casaca. Então nós temos que fazer o controle da formação dos padres, interferir na vida dos seminários, a formação. Da mesma maneira que nós temos que lutar para que os políticos que nos representam possam defender os interesses da população, dos pobres, dos camponeses, dos operários. Agora, então, vejam bem, é um trabalho enorme, nós temos muito o que fazer, mas nós não podemos desanimar, porque o processo histórico vai continuar. Nosso louvor pascal, oferta de amor. Nosso louvor pascal, oferta de amor. Neste congresso, tivemos a alegria de conhecer muitas experiências de resistência e de luta de camponeses e camponesas de todo o Brasil. Na defesa de seus territórios e de suas culturas, todos mostraram que é possível e necessário conviver com os diversos biomas sem destruí-los. Estas experiências, cheias de vida e de esperança, se misturam com o clamor diante do poder estarrecedor dos grandes projetos, que, em nome do crescimento, assassinam lideranças, expulsam povos tradicionais e degradam o meio ambiente. Por força da nossa missão, nós assumimos a luta pela terra e pelos territórios, combatendo o latifúndio e o agronegócio, incorporando na luta pela reforma agrária as exigências atuais de convivência com os biomas e as diversas culturas dos povos, buscando formar comunidades sustentáveis. Nós da CPT acreditamos na formação para uma espiritualidade centrada no segmento radical de Jesus. Dessa forma, nos comprometemos a contribuir com a articulação e o fortalecimento das organizações populares, para que estas sejam protagonistas da construção de um novo projeto político para o Brasil e para a América Latina e Caribe, avançando em direção a uma globalização justa e fraterna. Tua luz, Senhor, toda noite é dia, o resplendor da paz.
Já dizia o profeta Isaías: o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só tem trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Os participantes do 3º Congresso da CPT. A América chegou